Então diz assim o Senhor, livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos para vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o neamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, buscamos em Ti agora o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, revela-te a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. Anula as minhas emoções, Senhor, Pai. Ó Deus, mexe na minha mente, fala aos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa falar daquilo que vem do Teu coração agora, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, o livro de Jó, ele tem 42 capítulos. Nós lemos aqui o último capítulo. E o livro de Jó é um livro extremamente poderoso em adoração. O livro de Jó conta a história de um homem, Jó, né, vivendo aflições, vivendo questionamentos, e vivendo o poder de Deus ali manifesto através daquilo que aconteceu com Jó, né? As palavras que foram ditas ali no livro de Jó têm extremas verdades e uma profundidade incrível de adoração, né? Existe uma adoração incrível ali, né, das palavras citadas ali no livro de Jó. E vale a pena você ler este livro. Vale a pena você dedicar um tempo para ler esses 42 capítulos, porque você vai ver ali coisas profundas que aconteceram ali neste livro. E você vai ver também como o homem pode se equivocar. Você vai ver através da leitura deste livro como o homem erra
achando que está fazendo algo bom para Deus, quando na verdade está fazendo coisas abomináveis ao Senhor, e ele nem percebe isso. Por isso que nós temos que compreender a palavra, porque transformar a palavra de Deus num ritual, né, que aniquila o homem, é muito fácil, quando na verdade toda a palavra de Deus, ela serve para exortar o homem, para edificar o homem. A palavra de Deus, ela exorta e edifica o homem. Mas, como aconteceu aqui, 3 amigos de Jó foram usados ali por Satanás, né, para ali, ao invés de trazerem ali um conforto espiritual a Jó, né, trouxeram ali extremo sofrimento para um homem que já sofria de forma muito profunda, né, por conta dos acontecimentos que haviam ali. Irmãos, Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem que tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era um homem riquíssimo, um homem que tinha fé em Deus, que acreditava em Deus, que cultuava a Deus. Para você ter uma ideia, Jó, né, ele ia até ali o altar ministrar sacrifícios a Deus, e ele oferecia sacrifícios por pecados que talvez ele tenha praticado e ele não sabia. Era um homem que tinha um contato com Deus assim, profundo, vamos dizer assim, para uma visão natural do homem, para uma visão natural, né, de pessoas que observam assim, veem as atitudes de determinada pessoa e podem falar assim: essa pessoa é uma pessoa fiel a Deus, essa pessoa é uma pessoa temente a Deus, essa é uma pessoa, né, que verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor. E eu sempre falo, irmãos, que a verdade das nossas vidas, o único que conhece é Deus, né? Aquele que nos conhece verdadeiramente é Deus. Às vezes nem nós nos conhecemos como Deus conhece. E não é porque Deus conhece aquilo que irá acontecer no futuro, mas é porque Deus conhece a verdade. Porque Deus é a verdade, porque Jesus é a verdade, porque o Espírito Santo é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E Deus deixou isso expresso claramente, né? Deus se chama assim, se auto-intitula na Bíblia como Deus da verdade. O Espírito Santo de Deus é chamado de o Espírito da verdade. Jesus se autoproclamou o caminho, a verdade e a vida, né? E Deus disse que na palavra dele não há mentira. E nós, né, nesse falso entendimento, às vezes, das nossas vidas, né, por que nós, às vezes, né, não nos conhecemos? Porque nós, muitas vezes, somos levados pelas nossas emoções, e as nossas emoções, elas fazem com que nós sejamos pessoas, né, que mudam a cada momento, a cada instante e em cada situação. Por que eu estou falando tudo isso? Para você compreender aquilo que acontecia ali com Jó, né? Para você compreender como as coisas se desenrolaram ali no livro de Jó, porque Jó era fiel, porque Jó adorava a Deus, porque Jó era um homem íntegro, né? E ainda assim faltava muita coisa para Jó, e ainda assim Jó era falho, e ainda assim Jó, na amplitude daquilo que ele poderia ser em relação a Deus, ele era muito pequeno, como nós somos pequenos. Isso não é uma crítica a Jó, é uma constatação das nossas vidas, é um reflexo, né? É como se nós olhássemos, quando nós olhamos para Jó, é como se nós olhássemos num espelho, né, e encontrássemos ali as nossas próprias vidas, né?
nas circunstâncias que rodearam a vida de Jó. Eu não quero ser muito extenso nessa ministração, embora, sabe, exista muita coisa profunda para se falar a respeito desse texto bíblico que nós lemos. Mas veja, né, Satanás, ele se achegou na presença de Deus, né, observou Jó e viu as atitudes de Jó, né, e inquiriu em relação a Deus, dizendo que Jó era fiel somente porque ele era rico, somente porque Deus dava tudo a ele, né? E Deus falou para Satanás, falou assim: olha, pode tirar tudo que ele tem. E nós devemos compreender então que aquele que está em Cristo Jesus, Satanás, ele não tem autoridade. O próprio Deus, né, o nosso próprio Jesus mesmo disse, através ali do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, né, Deus disse que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. O diabo não toca, ele não consegue tocar. Ou melhor, ele não tem autoridade para tocar, ele não tem permissão para tocar. Existe uma questão de autoridade. Ele não tem permissão para tocar, assim como ele não tinha permissão para tocar em Jó, né? E ele se chegou na presença de Deus e falou a respeito de Jó, e Deus falou: pode tirar tudo dele. E talvez você olhe assim e fale assim: pô, mas Deus, por que Deus fez isso? Por que Deus foi lá e ouviu a ladainha de Satanás? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? É simples, irmãos, porque, né, todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós que acreditamos no poder de Deus e, né, nos esforçamos para sermos fiéis e sermos melhores para Deus, nós necessitamos, sabe, de ser transformados. Nós necessitamos, sabe, de a cada momento, a cada dia, crescermos na presença de Deus, para que nós possamos o quê? Verdadeiramente conhecer o Senhor. Conhecer o verdadeiro Deus, porque, né, algumas vezes Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida com o objetivo de que nós o conheçamos melhor, que nós tenhamos experiências com Ele. Isso não denota maldade. Isso não denota a maldade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus te conhece. E eu falei aqui, vou falar de novo: Deus te conhece melhor do que você mesmo, e Ele sabe aquilo que Ele tem que fazer para te convencer. E existe um monte de gente teimosa, né? Eu já fui muito teimoso, né? Hoje eu sou menos. Meus filhos falam que eu sou extremamente teimoso. Quando eu ponho negócio na cabeça, ninguém tira. Não é verdade isso, sabe? Tudo obra de ficção isso daí, né? Tudo obra de ficção. Mas, irmãos amados, Deus sabe aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas para que haja bênção, para que nós possamos atingir aquilo que Ele deseja da nossa vida, né? E muitas vezes Deus vai se usar de situações difíceis para que a nossa fé aumente, né? Para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós dependamos mais dEle, né? Porque é terrível, irmãos, o homem, ele começa a ser abençoado por Deus, abençoado, de repente ele se vê como autossuficiente, e ele esquece de Deus, e ele esquece que foi Deus que fez, ele esquece que foi Deus que cuidou, ele esquece que foi Deus que deu sabedoria, ele esquece que foi Deus que abriu todas as portas, ele esquece simplesmente porque existe tanta bênção, o homem acha que é autossuficiente. Deus não deseja que isso aconteça. Deus não deseja, sabe, que as nossas vidas, através das bênçãos dele, se transformem, né, numa maldição terrível das nossas vidas. Se Deus te der algo,
e Ele não vai fazer isso que eu vou falar agora, mas se Deus te der algo que te leva a perder a salvação, Ele não vai dar. Se Deus observar e ver que se Ele compreender que algo que você quer vai trazer coisas ruins para a sua vida, Ele não vai dar. Porque nós entregamos a nossa vida a Ele, porque nós, desejamos ter saúde espiritual, para que nós possamos ser melhores para Deus a cada dia, conforme nós ministramos domingo passado aqui. Então você tem que compreender isso. Nem sempre uma luta que você está passando é algo que foi estabelecido ali por Satanás, mas algumas vezes você vai passar por lutas e aflições para que haja algo muito grande de Deus na sua vida, como aconteceu aqui com Jó. Jó, irmãos, ele foi afligido por Satanás, porque Deus deu autoridade sobre isso a ele. Jó perdeu todos os animais que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. Vieram ali o inimigo das nações vizinhas e ali invadiram as propriedades de Jó e levaram todo o rebanho dele, todos os camelos, tudo que ele tinha levaram. E no mesmo dia os seus 10 filhos morreram. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo o que ele tinha construído na vida dele, só restou ele. Ele não tinha mais riquezas, ele não tinha mais a família, Sobrou a esposa dele, que disse uma palavra terrível. Depois eu vou falar aqui para vocês o que a esposa dele disse, Mas ele perdeu tudo que ele tinha construído na vida. E ele olhava para Deus e ele ainda assim adorava a Deus. E ele falou assim, para Deus: o homem veio nu, à terra, e sairá daqui nu. Ou seja, tal era ali o coração de Jó voltado para Deus. E não satisfeito com isso, irmãos, Satanás se apresentou diante de Deus novamente, E Deus falou: tá vendo como o meu servo, falou para Satanás, tá vendo como o meu servo Jó é fiel? E Satanás falou assim: toca na saúde dele para você ver se ele vai te glorificar. E Deus deu autoridade a Satanás e falou para ele: pode tocar na saúde dele, só não lhe é permitido tirar-lhe a vida. E Deus estabeleceu ali algo muito forte, mais uma vez na vida de Jó, porque você imagina, o sofrimento daquele homem já no primeiro estágio ali da ação satânica na vida dele, quando ele perdeu tudo que ele tinha construído, seus filhos. E Satanás, a Bíblia diz que veio sobre ele e colocou tumores no seu corpo, desde os pés até a cabeça. A Bíblia diz que Jó fedia. Ninguém suportava ficar perto de Jó, porque as feridas dele fediam. A Bíblia diz que Jó se coçava com cacos de telha. Tal era o sofrimento daquele homem, tal era o sofrimento que Satanás impôs àquele homem, de forma completa. Aí realmente só sobrou o que de Jó? O que sobrou de Jó? Sobrou a fé. Porque, sabe, se a gente olhar para o homem, se a gente olhar para as pessoas, às vezes ao redor, só um apêndice aqui, eu já, principalmente em São Paulo, lá que a gente dirigiu uma igreja num lugar muito pobre, onde existia assim muita prostituição, existia muitos drogados, traficantes, e a gente dirigiu uma igreja ali por 4 anos. Meus filhos inclusive cresceram naquela igreja, eram pequenininhos quando nós fomos para lá. E ali, quantas vezes nós víamos pessoas que foram destruídas completamente pelo alcoolismo,
né? Pessoas que perderam a família, perderam o emprego e perderam a dignidade. Às vezes eu ia trabalhar ali em São Paulo e eu passava ali por várias estações do metrô, ia de carro, mas passava por várias estações do metrô. E ali perto ali da rodoviária de São Paulo, fica na estação Tietê do metrô. Hoje mudou de nome, nem sei o nome, ele acho que é Armênia, né? Não sei como é que é o nome. Mas você via assim diversos mendigos na rua, inchados, dormindo no chão. E a vontade que eu tinha era de parar o carro ali e orar por aqueles homens, expulsar os demônios que estavam sobre a vida daqueles homens, porque Satanás, ele faz isso. A Bíblia diz que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir, e Satanás tirou tudo daqueles homens, tirou tudo, inclusive a dignidade, porque aqueles homens pareciam animais, e não é isso, eu não estou falando isso por desprezo, irmãos, eu estou falando isso porque era a verdade. Se olhava para aquelas pessoas, você não percebia mais, você não sentia mais que aquelas pessoas, né, pudessem ter ali, naquela situação que elas estavam vivendo, algo que, né, fosse humano, porque na verdade eles não tinham mais sentido nenhum na sua vida, muito pelo contrário, né, viviam para beber, para se viciar, para drogar, né, para roubar. Então esse é um aspecto, se você olhar, é que Jó, o sofrimento de Jó é incomensurável, eu penso, mas a gente olha ao nosso redor e vê situações muito parecidas com essa, porque muitas vezes, irmãos, a gente, né, vê o sofrimento das pessoas, vê aquilo que Satanás fez, às vezes porque a pessoa não tem Deus, às vezes porque a pessoa, né, é teimosa, não quer aceitar o reinado de Jesus na sua vida, então fica à mercê de Satanás, porque aquele que não entregou a sua vida a Jesus, continua no mundo vivendo sobre a autoridade daquele que é o príncipe deste século, que é Satanás, né? A Bíblia chama Satanás de príncipe deste século, ou seja, príncipe da humanidade, ou seja, que domina a humanidade. E é assim para aqueles que não têm Jesus, porque a nossa vida foi entregue a Jesus. Nós pertencemos a Jesus, Ele reina sobre as nossas vidas, Ele comanda as nossas vidas e Ele faz o que Ele bem entende das nossas vidas. Por quê? Porque Ele só faz coisas que fazem nós crescermos espiritualmente. Então você pode falar assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Senhor, faz aí o que o Senhor quiser, porque sempre será com o objetivo de gerar coisas grandes. Deus nunca vai fazer algo na sua vida que não tenha o objetivo de te edificar. Ele não vai fazer. Então você pode falar: Senhor, minha vida é tua. Senhor, eu verdadeiramente entrego a minha vida a Ti. E aí, irmão, você pode viver tranquilo. Você pode, né, lutar para vencer as suas lutas. Então vem ali a luta, você se mantém de pé e vem a bênção de Deus. Porque foi assim que aconteceu com Jó. Foi assim que aconteceu com Jó. E aí, irmãos, aconteceu algo muito interessante. Eu vou tentar resumir aqui. Aconteceu algo muito interessante porque de repente apareceram 3 amigos de Jó. E a Bíblia diz que esses amigos, eles se condoeram com a situação de Jó e foram lá para consolar Jó, porque era realmente, perdeu tudo. A mulher, quando viu o estado de Jó, e Jó se mantinha fiel, né, a Deus, ela via que Jó se mantinha fiel a Deus, ela falou assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre logo? Né? Então Jó perdeu tudo, e ainda Jó teve que ouvir palavras, né, terríveis como essa da sua mulher: olha, amaldiçoa esse Deus aí que você serve e morre. Né? E a resposta de Jó para ela foi: como uma louca, assim é aquilo que tu falas. Jó sabia
que seria uma loucura fazer aquilo que ela estava falando. Mas, irmãos, aí começam a nossa luta espiritual, a tua luta espiritual. Você pensa que a tua luta espiritual ela se mantém constante? Não, quando você entra em luta espiritual, sempre vem um para tentar te destruir, para tentar dar o tiro de misericórdia, para tentar te abaixar mais, para tentar te colocar mais para baixo, né? E foi assim com a mulher de Jó, né? Quando ela falou: olha, esquece tudo isso daí, tira a sua fé. Para que você tem fé ainda? Para que você cultua esse Deus ainda, né? Amaldiçoa logo ele e morre. E assim vieram os 3 amigos de Jó, e a Bíblia diz que eles ficavam olhando Jó e sentindo dó de Jó. Sentiam dó de Jó e dó de Jó. E aí eles resolveram começar a falar. E aí eles começaram a falar e começaram a dizer assim: que Deus, ele não causa mal para aquele que é fiel, que Deus causa mal para aquele que é infiel. Portanto, se aquilo estava acontecendo com Jó, é porque ele estava pecando contra Deus. E foi assim, irmãos. Os 3 amigos, eu vou abreviar, porque as palavras dos amigos de Jó foram extremamente profundas em relação a Deus, de adoração a Deus, mas ao mesmo tempo foram palavras de acusação, e ao mesmo tempo foram palavras de destruição para um homem que já tinha ali tudo para ter a sua vida destruída. Ao invés de virem consolar Jó, ao invés de virem para ali, né, aumentarem a fé de Jó, ao invés de virem ali para, né, para estar dando suporte a Jó, não, vieram para ali acusá-lo e dizer que ele era pecador, e por causa disso é que aquela desgraça aconteceu na vida dele. É por isso que a desgraça aconteceu na vida dele. E Jó, irmãos, ele tentava contradizer os amigos, falando: não, eu não sou assim, não, eu não sou pecador, não tenho pecado contra Deus. Deus sabe por que está acontecendo isso. E ele falava isso: Deus sabe por que está acontecendo isso. Ele sabe, ele entende, eu não entendo. E ele falava: eu não entendo por que está acontecendo isso, mas Deus sabe por que está acontecendo isso. E ele procurava ainda, né, ainda assim, apesar das palavras de destruição, apesar das palavras de desmotivação, apesar das palavras que vinham daqueles supostos amigos, né, Jó ainda tentava se manter de pé, dizendo: não, Deus ele pode, Deus ele fez e ele pode mudar, Deus ele me trouxe isso, eu não sei porque, não estou compreendendo isso. Mas Jó jamais ele blasfemava contra Deus, ele blasfemou contra Deus no meio daquela luta. E aí, meus irmãos, veio o desenrolar da Bíblia, do livro de Jó, melhor dizendo. Os amigos continuaram acusando Jó, e Jó continuou se defendendo. Só que aí, irmãos, no meio dessa história toda, Jó se aproximou de Deus e começou a falar com Deus, e começou a tentar compreender aquilo que estava acontecendo na sua vida. E Deus começou a revelar a Jó, e Deus começou a falar com Jó, e Deus começou a se revelar e falar, né, do poder dele, e Deus começou a falar a respeito do poder que transforma, que a fé de Jó tinha que se manter íntegra mesmo, e que ele tinha que ali exercer o seu papel, e que ele tinha que olhar para Deus sempre, porque Deus seria a resposta. E Deus começou a revelar tantas coisas. Se você ler o livro de Jó, você vai ver tantas revelações que Deus deu a Jó, e falava, e Jó contradizia, e Jó ali buscava em Deus entendimento, e Deus falava, e Jó começou ali, né, a compreender coisas que na fé dele, até aquele momento, ele não compreendia. Ou seja, ele tinha uma vida abençoada, mas
faltava entendimento profundo daquilo que era Deus. E eu penso, apesar de talvez você questionar Deus, eu falo assim, poxa, Deus deixou Satanás agir dessa forma? Deus deixou porque o Senhor sabia o resultado. Deus deixou porque conhecia Jó, que ele conhecia o verdadeiro Jó, não o Jó das aparências, não o Jó dos rituais, mas o Jó verdadeiro. Deus conhecia, e aquilo que Satanás, né, planejou de ruim, na verdade no coração de Deus já tinha um plano tremendo de bênção para Jó. Assim como, né, quando Jesus morreu na cruz, Satanás, né, deu risada, né, a respeito daquela obra, né, que os judeus haviam feito com Jesus, ou seja, recusaram o Salvador, pregaram Jesus na cruz. Satanás deu risada, mas mal ele sabia que aquilo era necessário, que era um plano de Deus para que houvesse redenção, porque não existe sacrifício maior, né? Não existe sangue, né, que pudesse ser derramado para que pudesse apagar, né, o pecado da humanidade, né, a não ser o sangue de Jesus. Então aquilo que parecia ser ruim, na verdade era a nossa redenção, era a derrota de Satanás. Aquilo que Satanás pensava que era a vitória dele, na verdade era a grande derrota dele, era o selo, estava selando, Deus estava selando a derrota ali, ó, selando a derrota. E Satanás mais uma vez, e algumas vezes, irmãos, por isso que eu falo para você, eu vou falar de novo aqui, eu já falei hoje, né? Não importa aquilo que aconteça contigo, se você tem uma vida na presença de Deus, tudo acabará em bênção. Por mais difícil que as coisas pareçam ser, o resultado final será a bênção. Porque nós podemos perder tudo, irmãos, tudo nesse mundo, mas nós não podemos perder a nossa salvação. Nós não podemos perder a nossa fé em Deus, porque a nossa vida neste mundo, o tempo que nós vivemos nesse mundo, né, comparando com a eternidade, é ínfimo, né? O tempo que você vai viver neste mundo aqui, comparando com a eternidade, é um tempo ínfimo, e é um tempo necessário para que nós possamos mostrar a nossa fé a Deus, para podermos ser salvos. Sabe por quê? Porque Adão e Eva, eles tinham Deus, eles tinham a presença de Deus, viviam ao lado de Deus no paraíso, e jogaram tudo fora, mesmo vivendo no paraíso ao lado de Deus. Nós aqui, né, temos que provar a nossa fé, né, lutando, né, lutando, porque o homem jogou tudo fora, e nós temos que provar a nossa fé, para que nós possamos o quê? Ser dignos de Deus. E você há de convir comigo que todo aquele que for salvo é porque provou a sua fé neste mundo, né? Não vai existir uma pessoa salva que não tenha provado a sua fé neste mundo, que não tenha lutado contra as artimanhas de Satanás e vencido. Não existe chance. É por isso que o homem vai se tornar digno de Deus, porque o homem um dia caiu tendo a presença de Deus e tudo o que ele necessitava. Hoje nós temos que provar a nossa fé lutando para viver, lutando para ter uma vida digna neste mundo, para que nós possamos alcançar a salvação. E todos que estarão lá terão provado a sua fé. Por isso que talvez você não entenda o sacrifício de Jesus na cruz. Por que Deus fez tudo isso? Existe um princípio, que é o quê? O desejo de Deus de que o homem se volte para Ele de forma verdadeira, ou seja, que o homem queira isso e que lute por isso, que lute para provar isso. É por isso que existe a necessidade de nós provarmos a nossa fé a Deus. Você precisa provar a sua fé a Deus neste mundo para que você seja salvo. Não é porque Jesus morreu na cruz,
que você é salvo, porque as pessoas continuam rejeitando o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o meio pelo qual Deus nos deu a oportunidade de sermos salvos, porque através do sangue de Jesus o preço foi pago. Só que tem um monte de gente constituindo dívidas e dívidas e dívidas de novo. Jesus pagou o preço, mas as pessoas querem continuar devendo, né? Querem continuar devendo e vão continuar devendo, porque não olharam para Jesus e resolveram que mudar de vida, para que o sacrifício de Jesus tenha êxito sobre as suas próprias vidas. Então, irmãos, o texto que nós lemos aqui já é o quê? É o último capítulo e já é a conclusão daquilo que aconteceu com Jó. E Jó falou para Deus, então: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Jó ainda estava doente, irmãos. Mas passou toda a jornada, passou todo o tempo necessário para que houvesse ali algo muito forte em relação a Jó. E ele disse: olha, antigamente eu só ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Veja se não é algo muito profundo e algo muito grande, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de recompensas. Nós não buscamos as recompensas, mas o nosso Deus dá as recompensas, e a maior recompensa é a presença dele na nossa vida, é nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, é Deus nos dar conhecimento da sua palavra, né? É Deus nos dar um coração voltado para Ele, que sente durante um louvor uma adoração tremenda, que Deus está ali na nossa frente, vendo e ouvindo a nossa voz. São momentos muito especiais que o homem tem com Deus, essa transformação, né? Esse contato com Deus é necessário, e foi aquilo que aconteceu com Jó. Jó era tido como íntegro, mas Jó não conhecia Deus. E Jó, por causa da integridade dele, Deus levou a conhecê-lo. E a forma como Deus achou foi deixando que Satanás ali assolasse a sua vida. Você sabe por quê? Porque Deus sabia aquilo que ele iria fazer quando Jó verdadeiramente reconhecesse que ele precisava de Deus, que ele tinha pouco contato com Deus, e que o ritual que Jó praticava muitas vezes não tinha sentido para Deus, porque faltava o conhecimento e a fé que Jó necessitava ter para que aquilo fosse mais completo de Deus na sua vida. E aí, irmãos, olha só, e aí aconteceu algo muito importante que você tem que prestar atenção, porque isso faz parte da sua vida. Eu sempre falo, a Bíblia diz que Deus não muda, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, o que acontece na Bíblia, o que aconteceu na Bíblia com fulano, beltrano, ciclano, se nós tivermos as mesmas atitudes, vai acontecer conosco também. Então, por isso que a Bíblia é repleta de ensinos, porque nós sabemos, se nós fizermos assim, 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 Deus vai responder assim, 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 porque Ele respondeu já, porque Ele já fez daquela forma, né? E Deus não faz acepção de pessoas, nós somos iguais, né? Se nós formos fiéis, a resposta de Deus vai ser igual. E olha só o que Deus fez com os 3 amigos de Jó. Tendo o Senhor falado com Jó, o Senhor também falou a Elifaz. Elifaz era um dos amigos, o temanita, e disse: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó,
e oferecei holocausto por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aqui já é interessante, irmãos, para você compreender o que é intercessão. A intercessão é uma oração intercessória, obviamente é dirigida a Deus. Uma oração intercessória significa que nós buscamos uma bênção imerecida, né? E uma oração intercessória não é uma oração para nós, é uma oração para outra pessoa. Então, quando nós intercedemos por alguém, nós não vamos dizer para Deus, ou melhor, não vamos dizer para Deus: olha, vê lá como fulano é bonzinho, vê lá como fulano é... Não, nós vamos dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, vai lá e alcança aquela vida. Senhor, vai lá e faz esta obra. Senhor, vai lá e age nessa questão, e age, né, fazendo algo especial naquela vida. Uma oração intercessória, irmãos, significa que você busca uma bênção para alguém que não é para você, porque uma oração é conversar com Deus, né? Se você está conversando com Deus, você precisa de uma bênção, você está falando com Ele, é para você. Então é o seu contato, como Jó tinha, como Jó, né, começou, depois que os amigos começaram ali a importuná-lo, né, e a decretar sobre ele ali maldições, ele foi buscar em Deus, foi falar com Deus, né? Ele foi falar com Deus: Senhor, não é isso, Senhor, não é isso, Senhor. E aí Deus respondeu. Então a nossa oração não é uma reza, nossa oração é uma conversa, e Deus responde às orações. A oração intercessória é muito importante que nós façamos, mas é uma oração para o outro, e não existe ali um vínculo de merecimento. Eu vou orar ali por fulano porque ele merece. Não, uma oração intercessória é uma oração de busca de misericórdia e poder de Deus para outra vida. E olha o que Deus disse a eles: vão lá e falem com meu servo Jó, porque ele vai orar por vocês, ele vai interceder por vocês, e eu ouvirei a oração dele. Não ouvirei a oração de vocês, eu ouvirei a oração dele. Ele falou assim: vão lá e matem animais em sacrifício, né? Porque a Bíblia diz, né, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, como não existia Jesus ainda, eram obrigados a fazer sacrifícios, derramar sangue de animais, de cordeiros, né, para que simbolizasse ali a remissão do pecado. E Deus falou: vão lá e façam um sacrifício, mas o meu servo Jó vai orar por vocês. E a palavra que Deus usou é: porque dele aceitarei a intercessão. Então você compreende, irmãos? É muito... às vezes eu falo coisas aqui, irmãos, e você precisa compreender bem as minhas palavras. Eu me esforço muito, às vezes, para dizer coisas que Deus já me ensinou, colocou no coração, e que por aí se fazem diferente. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque as coisas são de Deus, elas são às vezes muito sutis, né? Então, primeiro, a oração é individual. A oração é individual. Às vezes as pessoas falam assim: o marido tem que orar junto com a mulher, né? Eu não vejo mal nenhum em fazer isso, mas não é o fundamento bíblico. Porque a oração é individual. A oração é uma busca, é uma conversa, né? A oração é algo muito particular e muito especial para Deus. Tanto é que Jesus falou que nós devemos o quê? Quando orarmos a Deus, nós devemos ir para o oculto do nosso quarto.
E lá nós falaremos em oculto com Deus e Deus nos responderá. Então são coisas muito especiais, sabe, irmãos? E que às vezes as pessoas elas começam o quê? A deturpar e fazer de forma diferente. E aí vira coisa, espiritualmente falando, no reino espiritual, meio sem sentido. Vamos fazer uma reunião de oração, irmão. Vamos fazer uma reunião de oração. Já viu isso nas igrejas? Já um monte, né? Reunião de oração, vamos fazer uma reunião de oração. Não tem problema nenhum fazer reunião de oração, desde que você ore a Deus. Desde que você ore a Deus. Quando nós fazemos um clamor na igreja por alguém, é uma intercessão. Quando nós intercedemos a Deus, né? Não é aquele monte de gente falando que vai ter efeito, mas é a oração de cada um de nós. Eu fui lá, né, na reunião de oração e intercedi, né, por fulano e tal. Se você não orou, se você ficou só prestando atenção na oração dos outros, você não intercedeu coisa nenhuma. Quem intercedeu foram fulano, beltrano, ciclano. Eu não sei se você compreende, mas tudo isso tem valor se nós discernirmos aquilo que nós estamos fazendo. Porque senão vira um ritual que não tem sentido para Deus. Deus olha e fala, não tem sentido isso que estão fazendo, porque primeiro que eu não ensinei assim. Primeiro porque eu não sou Deus que ouve multidão, sou Deus que ouve indivíduo, né? Jesus ia para o monte orar, né? E ele se retirava, deixava os discípulos lá, se retirava e orava a Deus. Jesus acordava de madrugada para orar sozinho. Os discípulos iam procurar, cadê Jesus? Cadê? Ficavam procurando Jesus. E Jesus tinha ido orar sozinho, né? Sozinho, né? Quando nós fizermos as coisas, irmãos, que nós façamos, compreendendo, porque aí vai ter resultado. Eu não sou contra a reunião de oração, eu não sei, é por isso que às vezes eu falo coisas, as pessoas às vezes vão, o pastor não gosta de reunião de oração. Eu acho fundamental uma reunião de oração. Eu comecei a pregar a palavra em reunião de oração. Eu houve a manifestação do dom de línguas estranhas na minha vida, né? Buscando a Deus em reuniões de oração. Foi dentro do carro, mas foi buscando a Deus em reuniões de oração. Sabe, irmãos? Então são coisas fundamentais, mas são coisas que a gente tem que saber fazer, para que haja o quê? Para que haja resposta de Deus. Para que haja resposta de Deus. E aí, irmãos, só mais um detalhe que eu queria que você prestasse atenção. Quando Deus falou assim, meu servo já orará e eu ouvirei a intercessão dele. E aí a Bíblia diz assim, no versículo 9 do capítulo 42. Então foi Elifaz, Bildade e Zofar, fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Queria chamar a atenção para duas coisas aqui. Eu já vou encerrar para nós fazermos a Santa Ceia. Mas o detalhe importante quando Deus fala que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Sabe, irmãos, eu sempre falo assim, na igreja, né? Na igreja, aqui nós estamos em poucas pessoas, né? Mas eu lembro que lá em São Paulo, na última igreja que nós dirigimos, acabava o culto, irmãos, e ficava uma fila de gente para receber oração, uma fila. E não era só oração, as pessoas vinham e queriam falar algo. Então era fila. Às vezes tinha culto à noite,
de terça e quinta tinha culto à noite, e eu trabalhava, né, e meus filhos pequenos, como eu falei, e as pessoas queriam conversar, e ficavam muito tempo conversando, e ficava aquelas pessoas sentadinhas assim, todas esperando, e eu sentia dó, e eu ficava preocupado, né, porque as pessoas estavam ali querendo algo, né, as pessoas queriam falar algo para receberem talvez uma orientação, para receber uma oração. Quantos milagres Deus fez, quantas pessoas foram libertas no momento da oração por causa do poder de Deus. E aí você olha assim, vou dizer, aqui é um pouco diferente, mas lá era completamente diferente, até por ser um lugar mais humilde, né? Quem orava pelo pastor? Quem orava pelo pastor? Obviamente que tinham pessoas que intercediam por nós, e que a gente se alegrava muito, orava todo dia por nós, tá? Mas existe um princípio espiritual. Eu orava por muitas pessoas, e todas as bênçãos que eu determinava sobre aquelas pessoas vinham sobre a minha vida. Vinham sobre a minha vida. E eu sabia disso. Eu sabia que o que eu estava fazendo ali, que tudo aquilo que eu fazia voltava para mim com muito poder, voltava para a minha vida, as palavras de bênção, as palavras de edificação, sabe, as palavras de orientação, tudo aquilo voltava e voltava e voltava, e eu me sentia forte espiritualmente, né? Porque é um princípio espiritual isso. Nunca deixe de ser um abençoador. Nunca deixe de ser um abençoador. Se você soltar uma palavra de maldição, Satanás ouve e cumpre. Assim como se você soltar uma palavra de bênção, Deus ouve e te honra, se você for fiel ao Senhor. Só que a palavra de maldição vai voltar para você também. Porque não nos é lícito amaldiçoar. Nós temos autoridade para fazer, mas não nos é lícito amaldiçoar alguém. Você sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, vir a chuva sobre os justos e injustos. Orar pelo inimigo é algo assim que parece ser muito difícil, e é. Mas quando você começa a compreender que o teu inimigo precisa de Deus, quando você começa a compreender que o teu inimigo deseja mal para você, ou pratica coisas ruins para você, porque está faltando Deus na vida dele, fica mais fácil. Fica mais fácil. E esse é o princípio que nos ajuda. E esse é o princípio que nos faz, sabe, olhar e sentir misericórdia e clamarmos, pedindo a Deus que tenha misericórdia da vida A, da vida B, da vida C, não como juízes, porque nós não somos juízes, mas como pessoas que desejam o bem para outra, né? Como nós não temos conhecimento de causa, né? Tipo assim, eu quero interceder pelo meu vizinho. Eu não tenho conhecimento de causa, por que determinada situação está acontecendo. Então a gente pede a misericórdia de Deus, porque através da misericórdia de Deus vem bênçãos, né? Então, irmãos, sabe, são coisas assim que a gente tem que aprender para sermos melhores para Deus.
Amém?